Olá, povo de Deus, a paz do Senhor para todos vocês. Um bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai estar assistindo o vídeo. Bom, essa semana eu queria gravar um vídeo falando sobre os dois demônios que existem nas igrejas. São esses os demônios, me disseram e estou sabendo. São dois demônios que existem dentro das igrejas. Porém, as coisas mudaram um pouco na minha mente durante a semana, porque eu vi uma pregação de um pastor, onde ele falava alguma coisa sobre as igrejas. E naquele momento Deus falou assim: filho, é injusto falar somente um lado da situação e não expor os outros lados da situação. Muitas pessoas se sentem injustiçadas porque não está sendo exposto 100% a verdade do que acontece hoje em dia nas igrejas. Eu falando desse jeito, você deve pensar: nossa, o que o Eli vai falar? Bom, primeiro que eu quero falar para você é o seguinte: eu não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para apontar A, B ou C. Quem sou eu? Não sou ninguém, não sou pastor, não sou ninguém. Só sou uma pessoa que estou deixando que Deus me use, porque é assim que Ele quer me usar. Deus quer me usar na palavra. Eu e a minha esposa temos um chamado para a obra de Deus. Ele tem nos cobrado muito, nos cobrou a terceira vez, um pouco antes de eu começar a gravar esses vídeos. E é o motivo pelo qual eu comecei a abraçar essas oportunidades aqui nas mídias sociais, nas redes sociais. E antes que eu comece a gravar isso, eu quero pedir muito a você que você não pré-julgue o conteúdo do vídeo sem antes que você veja o vídeo até o final. Porque eu não quero que você tire as suas conclusões precipitadas sem antes você entender. Porque eu vou começar aqui falando sobre o pecado no altar da igreja, tá? E quando se trata disso, as pessoas têm assim como crítica: vai criticar a igreja, vai fazer isso e aquilo. Não, eu não vou criticar nenhuma igreja. Eu vou falar sobre as minhas experiências de vida, sobre tudo que eu vivi, sobre o que eu sei e que muitas pessoas sabem que acontece nas igrejas. Por isso, pré-julgar o conteúdo do vídeo sem antes assistir ele até o final vai ser um erro da tua parte se você não assistir até o final. Porque eu vou começar aqui com a igreja, mas eu vou terminar aqui também de forma onde você possa entender que mais prejudicado em tudo isso não é a igreja, mais prejudicados são aqueles que criticam a igreja e por esse motivo não buscam pela presença de Deus. Então observe, atento por favor, porque eu peguei referências na internet, peguei referências na Bíblia, para eu deixar esse vídeo bem respaldado no que eu quero falar aqui para vocês. E, bom, vamos lá. O pecado no altar. Pecado no altar da igreja. Quem de vocês não sabe ou nunca viu falar de alguém que está em pecado em cima do altar da igreja? Todos nós já ouvimos falar, ou já conhecemos alguém. Eu, por exemplo, em todo esse tempo que eu me conheço como cristão, já conheci muitas pessoas que estão em cima do altar. Muitos são obreiros, diáconos, presbíteros, etc. E até pastores em cima do altar. Mas lá na rua você vê essas pessoas dizendo, por exemplo, uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, ela, um presbítero em cima do altar da igreja, usando microfone, e lá na rua você vê a pessoa falar assim, por exemplo: fulano foi matar cicrano, mas não fez direito, não matou direito. Se fosse eu, tinha que ser na cabeça, tinha que fazer assim, assim, assado, entendeu? Aí agora fulano foi e matou, não soube fazer direito, morreu. Entendeu? Então são coisas tristes que você vê as pessoas falando, que deixa a gente muito triste, sabe? A pessoa tá em cima do altar e você fala: meu Deus, a pessoa é do altar, a pessoa tá ensinando como que mata direito porque fizeram errado. É muito complicado isso. Entendeu? Você vê pessoas dando voltas, enganando as pessoas na rua, falando palavrões, brincadeiras pornográficas na rua com seus amigos, e a pessoa está em cima do altar. Quem não ouviu falar sobre isso? Então eu estou falando a verdade, eu não estou aqui para mentir. E pessoas pornográficas em cima do altar. Pessoas que estão em cima do altar, está adorando a Deus, está pregando, são pessoas de cima do altar, são obreiros, entendeu? Mas está divulgando, como é que se diz? Fotos pornográficas, falando pornografias com seus amigos. Na rua, na rodinha de amigos ali só rola pornografia que faz e acontece e está em cima do altar. Você vai entender por que eu estou falando sobre essas coisas. Então, infelizmente,
O altar da igreja hoje, das igrejas no geral, tem muito dessas coisas, infelizmente. E qual é a consequência do pecado no altar? É que tudo isso se reflete na igreja. Muitas das vezes você vê uma igreja fria, uma igreja que não adora, uma igreja sem doutrina, sem ensinamento, e você às vezes não entende. Só que eu aprendi que se o altar estiver no erro, a igreja padece. Se o altar de Deus não estiver na presença de Deus, quem sofre é a igreja. Então é muito complicado tudo que está acontecendo hoje, entendeu? A igreja acaba tendo uma falta de estrutura para poder tratar esses membros que estão chegando na igreja e esses membros, essas pessoas, elas ficam prejudicadas porque elas não têm uma estrutura da igreja, não têm a igreja como um exemplo a ser seguido e é muito difícil. Cadê a mamãe? Ah, oi, Cadê a filha. mamãe? A mamãe tá na vovó. Aqui, minha Eu princesa. Ó. pensei que a mamãe foi Peraí. trabalhar sozinha. Aqui, minha princesa que papai do céu me deu, ó. Acordou agora, ó. Vai lá na vovó que a mamãe tá lá, tá bom? Fiz xixi. Oi? Eu fiz xixi. Você fez xixi? Deixa o papai continuar falando aqui. Você fica quietinha, fica? Fica quietinha, não atrapalha o papai não, tá? Então, a fraqueza espiritual dos membros, ela se reflete naquilo que vem do altar. Ela se reflete em cima daquilo que vem no altar. Entendeu? Então, se você tem um altar fragilizado, mal estruturado na presença de Deus, você vai ter o quê? O reflexo do altar sobre os membros. Uma igreja fria. Uma igreja sem doutrina e sem exemplo a ser seguido. Entendeu? Então, infelizmente, existe muito isso em cima nas igrejas hoje em dia. Aí, o que que você faz? Você fala assim, ó, olha, você convida um amigo para ir para sua igreja, aí ele fala assim, eu vou o quê? Fazer o quê nessa igreja? Para estar igual fulano lá em cima do altar? Tá igual cicrano? Entendeu? Que lá na igreja é uma coisa que na rua é outra. Então é complicado. É complicado você resgatar almas do mundo para você trazer para a igreja com tantos maus exemplos dentro da igreja. Fica muito difícil, entendeu? E a igreja hoje, ela virou um comércio. Não todas as igrejas, mas ela virou um comércio, entendeu? Hoje a igreja virou um comércio, onde a igreja é uma empresa, o pastor é um empresário e as ovelhas são negócio. É assim hoje em dia que as igrejas estão se tratando a si só. Por si só, a igreja. Mas isso não são todas as igrejas. São poucas as igrejas, porque eu vejo pastores pregando e falando assim que tem saudade de igreja de 30 anos atrás. Eu falo, meu Deus, Deus estava na igreja há 30 anos atrás em carne e osso, Jesus estava em carne e osso, o Espírito Santo estava em carne e osso ali, porque eu tenho saudade de igreja de 10, 15 anos atrás. Eles estão falando que tem saudade de 30 anos atrás, há 10, 15 anos atrás, eu participava de culto que deveria acabar às 9 horas, acabava às 11 horas da noite, e as pessoas estavam saindo gemendo, sentindo a presença de Deus, glorificando a Deus, e não queria que o culto acabasse. E eles dizem que tem saudade de igreja de 30 anos atrás, entendeu? Só que a igreja hoje, ela virou um comércio onde chega no final do mês, a administração da igreja está preocupada mais com quanto a igreja arrecadou do que quantas almas foi ganhada, que é justamente o que eu estou falando aqui, a falta de estrutura na igreja, entendeu? A igreja não tem uma estrutura para tratar mais os seus membros, as suas ovelhas, entendeu? Ouvi outro dia na internet, vocês vão saber do que eu estou falando, não quero colocar nome, mas um pastor onde ouvia uma multidão de milhares de pessoas glorificando a Deus e aleluia, e ele disse assim, você acha que o Espírito Santo está precisando do teu glória a Deus? Do teu aleluia? Não, o Espírito Santo está precisando que você enfie a mão no teu bolso, tire a melhor oferta e põe aqui no gasofilaço. Cara, que absurdo, pelo amor de Deus. Onde é que se viu ouvir uma coisa dessa? Como é que pessoas podem ouvir algo absurdo desse? Tão absurdo como esse, e se sentir normal. Só que a palavra de Deus diz que o homem padece por falta de conhecimento. E a palavra de Deus também diz que conheceis a verdade e ela vos libertará. A pessoa, ela ouve um conteúdo tão... Não tem nem palavra para explicar. Algo tão absurdo como esse.
E a pessoa continua no banco daquela igreja, não conhece a palavra de Deus. Então, é por isso que eu estou falando para você, a igreja hoje virou comércio. Igreja é empresa, pastor é empresário e as ovelhas são negócio a ser negociada. Não é errado nas igrejas você fazer uma campanha para você arrecadar fundos para a obra da igreja. Entendeu? Você baseia essa campanha em cima de algum tema na Bíblia, onde venha estimular a fé das pessoas, e você faz uma campanha para arrecadar dinheiro para a obra da igreja. Mas respaldado na palavra de Deus, não é errado. Não é errado você dar uma oferta alçada na igreja, uma oferta de fé, onde você quer ofertar o sonho da tua vida, tua casa, teu casamento, teu carro, entendeu? Isso não é errado. Não é errado você honrar o teu pastor, dar uma oferta abençoada ao teu pastor. Não é errado o pastor ter uma vida boa, uma vida confortável, porque se ele está na presença de Deus, fazendo a obra de Deus, o que Deus tem para nos dar é o melhor dessa terra. A palavra de Deus diz, se você estiver na presença de Deus, não é errado. Nada disso é errado. Porém, infelizmente, muitas igrejas viraram comércio. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Então é isso. Assim se encontra as igrejas hoje em dia. Então eu estou passando para vocês aquilo que eu já vivi. Eu, por exemplo, eu participei de uma igreja muitos anos atrás para a gente ver como é que tá as igrejas. Eu abracei um homossexual que estava no meio da igreja, estava visitando a igreja, e levei até a frente do altar da igreja. E fiz apelação para ele. Falei, olha, você quer aceitar Jesus? Quer mudar a sua vida? E ele falou, não, hoje não. Falei, tudo bem. Você quer receber uma oração então do pastor? Sim, a oração eu recebo. Pastor, ele quer receber a oração. O pastor orou por ele, eu levei ele de volta ao seu lugar na igreja, e quando eu cheguei no final da igreja, tava os filhos do pastor me zoando. Falando, Erle, hein? Achou pra hoje, hein? Batendo palminha pra mim, me zoando. E esse era um momento da minha vida que eu estava vivendo. Eu morava sozinho, eu já tinha determinado para Deus que eu não ia me relacionar com ninguém que Deus não quisesse, que Deus não tivesse para mim. E eu pedi a Deus uma mulher, uma esposa, uma família, uma serva do Senhor, uma pessoa pura que não tivesse conhecido homem nenhum ainda, e que fosse uma moça de família, uma serva de Deus. Então eu estava vivendo dessa forma. Aí agora eu me vejo os filhos do pastor me zoando, porque eu levei um homossexual para fazer apelação para aceitar Jesus e ele não quis. O filho do pastor tem as namoradas mais bonitas da igreja, as meninas mais bonitas, tudo em cima dos filhos do pastor, os amiguinhos dos pastor, tudo namorando. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, eu estava com a estrutura psicológica em Deus naquela época muito, muito forte, porque eu estava determinado no que eu queria. Mas você imagina um jovem que chega quebrado do mundo para a igreja, procurando uma estrutura psicológica para se consertar de tantos erros lá que viveu no mundo, aí se depara com amizades como essa dentro da igreja. Pessoas que ao invés de levar eles para o altar, para mais próximo de Deus, afastam mais de Deus ainda. E mostram para eles que a igreja não é esse bicho de 7 cabeças que eles pensavam antes deles vir para a igreja. A pessoa entra procurando uma estrutura na igreja e encontra situações como essa. Imagina se eu não tivesse uma estrutura psicológica para eu me manter firme na palavra de Deus, ouvindo os próprios filhos dos pastores me zoando, que eu levei um homossexual até a frente do altar para fazer apelação para que eles aceitassem a Deus como Salvador ou voltasse para Cristo, e eles me zoando. Se fosse uma pessoa que não tivesse uma estrutura psicológica naquele momento, eu ia falar, pô, eu tô levando Deus muito a sério. O negócio não é bem assim. Os filhos do pastor estão zoando. Tem uma namorada bonita, eu não tenho ninguém. Tô na solidão ferrenha há um tempão. E sabe por quê? Porque eu tô levando demais a sério a palavra de Deus, e por isso que eu tô sendo zoado. Eu vou relaxar um pouco mais. Mas naquele momento aquilo me atingiu muito psicologicamente, eu fiquei refletindo sobre o comportamento deles. Não que eu pudesse fraquejar, porque eu estava firme no que eu estava fazendo. Mas é complicado demais. Hoje em dia, a igreja que não tem doutrina é muito complicado, não tem estrutura para tratar as pessoas que vão chegando, os novos membros na igreja, é muito complicado. Então você acaba inchando uma igreja e transformando a igreja numa casa de problemas. É toda hora um no gabinete do pastor,
Pastor, eu quero falar com o senhor. Pastor, eu quero falar com o senhor. Pastor, fizeram isso comigo. É isso que acontece quando a igreja não tem uma estrutura para tratar os seus novos membros e também tratar quem está dentro da igreja. Entendeu? É complicado demais. Só que, por outro lado, para você que é um crente que tem conhecimento na palavra de Deus e quer viver na presença de Deus de maneira correta, você tem que saber que a igreja é um lugar de problemas e que você não pode fugir desses problemas trocando de igreja que você não vai achar. Uma igreja que seja santa, uma igreja que seja perfeita, não achar. Eu fiz parte de um outro ministério, Uma Bênção, onde nesse ministério foi onde Deus deu a minha bênção, meu Isaac, onde minha esposa não podia engravidar, eu também não podia ter filhos, e nesse ministério Deus usou o pastor para me abençoar, para entregar a nossa bênção, o nosso Isaac. E foi uma bênção participar daquele ministério, mas chegou um dia que aquele ministério caiu, e olha só que interessante, não sei se é interessante, mas olha só o que aconteceu. As portas da igreja fechou. E Deus, ele me deu um sonho, onde ele me revelava o que ia acontecer na igreja ou o que já estava acontecendo na igreja. Naquele sonho, eu via um garoto na igreja deitando totalmente nu no altar da igreja. Aí vinha o genro do pastor nu, deitava sobre esse jovem. Aí vinha o filho do pastor totalmente nu, deitando sobre esse jovem. Ficava eram 4 jovens, e ficava fazendo cenas obscenas na frente do altar. E eu tive esse sonho. E quando eles fizeram isso, é como se fosse uma peça que eles estavam fazendo no altar. Eu vi a igreja esvaziando todinha. Todo mundo levantando e indo embora, o maior escândalo. E eu lembro que no sonho eu levantei, eu comecei a gritar às pessoas: não é isso não, vocês não estão entendendo errado. Eu já entendi o que é, estou entendendo. E eu gritava para tentar explicar para as pessoas o que eu achava que estava entendendo naquele momento. E eu não conseguia. Tinha um garoto chamado, se eu não me engano, Gabriel, tocando bateria. Ele tocava bateria na igreja. No meu sonho ele estava tocando bateria, uma barulheira, e eu chamando as pessoas e não conseguia. Aí tinha uma moça, filha do pastor, que ela já pregava, e eu não vou falar o nome dela, lógico. E eu falei: fulano, as pessoas estão indo embora, faz alguma coisa. Ela pegou o microfone e começou a chamar, mas sabe, de qualquer jeito, não estava nem preocupada, rindo e tal, desconto, como se fosse, sei lá, não entendi. E ela chamava no microfone e as pessoas iam embora. Eu vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando isso para você. A igreja foi se esvaziando. No meu sonho, a igreja foi se esvaziando. E eu sou uma pessoa muito ruim de memória para lembrar dos meus sonhos. Eu sonho de madrugada, eu lembro mais ou menos o que eu sonhei, quando no outro dia eu não sonhei, não lembro de mais nada. E esse sonho não saiu da minha cabeça durante 15 dias. E eu falei para minha esposa o que eu sonhei, e ela falou: isso é revelação de Deus, conta para a pastora. Eu falei: eu vou contar isso para a pastora? Pô, não. Só que aquele sonho me incomodou por 15 dias, de tal forma que eu falei: cara, tem alguma coisa de errado nesse meu sonho. Eu não lembro de sonho nenhum. Por que eu me lembro em detalhes desse sonho? Então eu fui conversar com a pastora da igreja. Cheguei lá e falei: pastora, eu sonhei com essa igreja. Sonhei que vi o teu filho, o teu genro e mais 2 pessoas, assim no altar, como eu já expliquei, não vou falar de novo para o vídeo não ficar grande, fazendo essas cenas na igreja, e eu vi a igreja esvaziando. Eu vi as pessoas levantando e indo embora, e os bancos da igreja ficando vazios. Eu vi o garoto tocando bateria, eu falei com a tua filha, ela falava no microfone, mas nada surtia efeito. A igreja estava esvaziando. Sabe o que aconteceu depois desse meu sonho? Eu contei para a pastora e foi de Deus. Os pastores daquela igreja entraram em adultério. Ninguém sabe quem traiu quem, o que aconteceu. A igreja fechou as portas. Do jeito que eu falei no sonho, aconteceu. Como eu era uma pessoa... Deixa eu dar uma pausa. Eu e a minha esposa, como eram pessoas que nós não ficamos em grupo na igreja, grupinho de falatório, de saber das situações da igreja, e eu acho que foi de Deus para observar que exatamente aquilo que aconteceu no meu sonho aconteceu na igreja. Da mesma forma. Então, nós fomos uma das últimas pessoas a saber o que estava acontecendo na igreja. Então, eu fiquei naquela igreja até a igreja ficar esvaziando. Eu ia para a igreja, eu não entendia. Cada dia que passava na igreja, o banco estava vazio. Cada dia, o banco estava vazio.
E os pastores daquela igreja chamou eu e minha esposa, porque viu que a gente estava ali firme na obra ali o tempo todo na igreja. E chamou, ó, eu não quero que vocês me abandonem, eu preciso de vocês. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? Ah, eu briguei com o pastor, não sei o que, aconteceu isso, aquele outro e tal. E eu preciso do apoio de vocês. O pastor vai largar o ministério, eu vou ficar com o ministério e tal, eu preciso do apoio de vocês. Não, pastor, a gente está aqui e tal. E continuamos, e a igreja só esvaziando, do jeito que aconteceu no meu sonho. Entenda o que eu vou explicar para vocês, não tira conclusões precipitadas, tá? Então, aí chegou um momento que um rapaz, um amigo chamado Tiago, ele chegou para mim e falou assim, Varão, não é justo você e a tua esposa ficar na igreja do jeito que vocês estão. Eu vejo que vocês amam a obra do Senhor, vocês estão firmes, não se enturmam com ninguém, entendeu? Não fica de turminha dentro da igreja e por isso vocês não sabem o que está acontecendo na igreja. O que aconteceu aqui foi o seguinte, o pastor ou a pastora, eu não vou dizer quem fez o que eu não sei, não estou aqui para acusar ninguém, caíram em adultério. Ninguém sabe quem traiu quem. E a igreja está do jeito que está aí, está esvaziando, está todo mundo indo embora por isso. Porque houve um problema entre o pastor e a pastora, falta de fidelidade, ninguém sabe de um ou de outro, entendeu? E é isso que está acontecendo. Eu não acho justo você estar na igreja do jeito que você está aí firme e você, como membro da igreja, tem o direito de saber o que está acontecendo. Então, o que acontece? Exatamente aquilo que eu sonhei aconteceu na igreja. E eu entendi que era uma revelação de Deus para que aquilo não acontecesse na igreja. E foi por isso que Deus me incomodou tanto a falar com a pastora. E eu falei o meu sonho para a pastora. E aquilo que eu falei aconteceu na igreja. O adultério na igreja fechou as portas da igreja. Mas você deve estar falando assim, por que o Hélio está falando isso? Eu estou querendo passar para você que todas as igrejas têm problema. Nem pelo fato da igreja ser uma igreja problemática significa que Deus não está naquele lugar, que você não vai ser abençoado. Foi naquele ministério que Deus ouviu as orações da minha esposa, as minhas orações, as orações dela de madrugada, e Deus falou, filha, eu tenho visto todo o teu clamor pela madrugada, eu tenho visto todo o teu choro. Mas hoje eu te digo que nenhuma das suas lágrimas tem caído no chão, pois eu tenho colhido cada gota antes que elas pinguem no chão. Hoje eu estou te dando o seu filho que você tanto pede. A minha esposa não podia engravidar, tinha que fazer mais de 2 anos de tratamento para tentar engravidar. Eu não podia fazer filho nenhum, também tinha problema. O médico falou que é impossível ela engravidar com o marido e ela com problema. E foi naquele ministério que Deus me ajudou. Então o que eu estou querendo passar para você é que se você julga a igreja e você acha que você vai achar na igreja um lugar perfeito, você não vai achar. Toda a igreja tem seus problemas. Seja no altar ou seja fora do altar. Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. Então você julga muito a igreja achando que a igreja é um lugar de perfeição. Não é. A igreja é um lugar de problemas. Você que tem que se estruturar na palavra de Deus para que você ande fazendo a tua parte. Para que você faça a tua parte e participe da obra como exemplo de cristão. Entendeu? Então eu estou relatando o que eu vivi e o que eu sei sobre os lugares onde eu passei, justamente para mostrar para você que a igreja não é perfeita, não para atacar a igreja, mas é para abrir os seus olhos que você não vai achar igreja perfeita em lugar nenhum. Eu passei por um monte de igreja que ao sair de lá eu já sei que teve problema lá. Por exemplo, tem uma igreja muito grande onde eu participei que o pastor também caiu em um adultério, mas uma igreja estruturada onde pegou esse pastor, você quer mudança? Você quer mudar? Você quer consertar os teus erros? Volta para o banco. Vai estudar novamente, vai começar do zero para você subir no altar de novo. Uma igreja que tem estrutura, mas não é qualquer igreja que tem estrutura assim. Ou seja, uma igreja que tem estrutura, o pastor cai em adultério. Uma igreja que não tem estrutura, o pastor cai em adultério. Uma igreja sem estrutura tem pecado no altar. Uma igreja sem estrutura, os filhos do pastor, que deveria dar o exemplo, não dão o exemplo. Todas as igrejas têm problema. Não adianta você procurar a igreja perfeita, que você não vai achar. Entendeu? A guerra espiritual do cristão. Tem muitas pessoas que elas vêm para a igreja hoje e elas estão sedentas da palavra de Deus. E por esses problemas que eu narrei para vocês, muitas das vezes a pessoa não encontra uma estrutura na igreja para poder vencer essa frieza espiritual. Então tem essas pessoas que eu narrei e dei o exemplo do filho do pastor que estão na igreja para brincar de ser crente. Não são crentes de verdade. E prejudica aquelas pessoas que estão querendo buscar pela presença de Deus e não acham, entendeu? Então, olha só, a vida do cristão é uma guerra constante contra Satanás. Ou ele mata ou ele morre, pois Satanás nunca para de lutar.
Então, para você, meu irmão, que quer buscar a presença de Deus de maneira séria na casa do Senhor, sabe que você vai viver em uma guerra constante, onde você mata ou você morre. Como um soldado na guerra, ou ele mata ou ele morre. Porque Satanás ele não para de lutar nunca contra a sua vida, contra a sua família, ele quer te destruir sempre. Então a frieza espiritual é algo normal, mas você tem que lutar contra isso. Entendeu? Então não é porque você vê todos esses problemas na igreja que você vai deixar que isso te atinja e que você destrua a tua vida espiritual e a tua família e a tua própria vida. Então você tem que saber que nós como cristãos vivemos em uma guerra constante. Não para nunca. No dia que você para, o diabo ganha de você. E você vê a sua vida virar de pé na cabeça, você não entende o porquê. É isso. É porque a vida do cristão é uma guerra constante. Aprenda isso. E como é que você faz para vencer a frieza espiritual, momentos onde você não tem uma estrutura na igreja, onde você busca uma ajuda de um irmão e não encontra? É só você e Deus. Eu já passei por isso. É por isso que eu estou passando isso para você. Busca constante pela presença de Deus, oração. Você tem que orar muito, jejuar, mesmo que você esteja fraco, não desista, entendeu? Insistência na oração. Eu já passei por momentos de espiritual aqui, onde eu sempre tive um desejo, eu sempre falei com Deus, Senhor, me ensina a te adorar, a te buscar, a sentir a tua presença e me manter firme na tua presença sem depender de igreja nenhuma. Justamente por isso, porque a igreja, elas têm problema. E quando você depende de uma palavra forte, de alguma coisa que você que levante o teu estado espiritual de menos para mais, entendeu? Que para positivo, você não encontra. Então eu sempre falei, Senhor, me ensina a buscar pela sua presença sem ter que depender de igreja nenhuma. Então, vai um conselho para você. Insista nas orações, não desista. Hoje você dobra o joelho, você fala, Senhor, glória a Deus, aleluia, eu não estou conseguindo orar, Senhor. Você fala, Senhor, me ajuda. O Senhor está vendo, eu não estou conseguindo. Já passei por isso, eu e a minha esposa. Entendeu? Já passei por isso. Através de vídeos, live, hoje em dia tem muitas lives na internet, tem pregações na internet, você pode insistir em ver pregações pela internet, uma hora você vai encontrar uma palavra que vai te tirar desse desânimo espiritual. Não desista. Isso é conselho para as pessoas que vão buscar na casa do Senhor a presença de Deus e encontram uma igreja problemática, membros que deveriam te ajudar e não te ajudam, o altar que deveria te ajudar e não te ajuda, você está frio espiritualmente. Busque através de uma live, através de um vídeo e se levante desse momento. Leitura bíblica é muito importante, você lê a Bíblia, uma hora Deus fala com você através da Bíblia. Não deixe de ler a palavra de Deus. Você pode ler, você não deve, você pode ler a palavra de Deus, não desista. Conversa com Deus. Conversar com Deus é como você estivesse conversando com seu irmão, com a sua mãe, com seu irmão, com um primo, com qualquer uma pessoa, como alguém normal. Você senta na sua cama, senta na cadeira, no sofá, tá lavando louça, tá lavando roupa, conversa com Deus. Deus, ele ouve ele conversa contigo, ele ouve tudo aquilo que você fala, até o que está no teu pensamento, entendeu? Tudo isso são maneiras de você procurar a sair desse estágio espiritual onde você se encontra. Busca na igreja. Tua igreja está de portas abertas a te receber, teu pastor está de portas abertas a te dar um conselho, a orar por você. Busque constantemente a presença de Deus na igreja, entendeu? Busque um conselho do seu pastor, não desista, mas não descanse nesse momento espiritual que ele pode te derrubar, ele pode te desviar, ele pode te levar para o mundo de novo, entendeu? Então são conselhos que eu dou para você sobre coisas que eu já passei. Eu já passei por momentos espirituais onde eu chorava muito, não conseguia buscar, não conseguia sair, a minha esposa também, entendeu? Isso e já passamos por 3 períodos desse. O primeiro período onde nós estávamos aqui muito frio espiritualmente falando e nós não conseguimos nos levantar e nós buscávamos e Deus trouxe a resposta aqui na porta de casa. E veio uma pessoa aqui em casa para nos dar conselhos espirituais. E essa mesma pessoa que veio nos dar conselhos espirituais, na hora que ela colocou o pé dentro de casa, em um dia onde a minha esposa estava chorando,
por causa desses momentos espirituais que a gente estava passando, e Deus falou assim, ó, aí está o motivo do esfriamento espiritual da tua família, da tua casa, do teu esposo principalmente. É que aquela mesma pessoa que veio nos dar conselho aqui era a pessoa que estava fazendo uma oração contrária contra a minha vida, porque tinha um incômodo muito grande na minha vida espiritual. E a oração contrária do cristão, ele pega em você. Lembra de Balaão? Lembra quando Balaão queria amaldiçoar o povo de Deus no deserto? E Balaão falou para aquele rei, que eu não me lembro o nome dele agora, que ele iria só falar aquilo que Deus colocasse na boca dele. Aquele rei, ele entendeu que a única maneira dele amaldiçoar, dele se livrar de uma derrota contra o povo judeu, contra o povo hebreu no deserto, seria amaldiçoando aquele povo com o seu próprio povo. Balaão, ele era um profeta e ele foi usado por aquele rei para querer amaldiçoar o povo no deserto. Só que Balaão falou que só falaria aquilo que Deus colocasse na sua boca, porque Balaão sabia que aquele povo era um povo abençoado. E Balaão falou, pode amaldiçoar quem Deus amaldiçoou? Não pode. Só que Balaão, ele não atendeu o pedido do rei. Mas se ele atendesse o pedido do rei, ele poderia sofrer as consequências de Deus. Mas ele iria conseguir amaldiçoar o povo judeu. E de certa forma lá no final ele conseguiu isso, tá? Então, naquele momento que a minha esposa, que a gente estava passando por aquele momento espiritual, de fragilidade dentro de casa, Deus mostrou que tinha um cristão fazendo orações contrárias contra a nossa vida. E a partir do momento que aquilo foi revelado, aquilo também foi jogado por terra. E nós voltamos a um estágio espiritual no qual nós tínhamos desejado. Agora, recentemente, eu comecei a gravar esse vídeo, essas lives, esses vídeos que eu estou gravando agora, mas eu e a minha esposa acabamos de sair de um momento espiritual também parecido, onde nós não tínhamos mais força para orar. Eu colocava meu joelho de madrugada todos os dias e às vezes eu falava com Deus e Senhor, eu não estou conseguindo, dia após dia. Até que chegou um dia que eu orando aqui de madrugada com a minha esposa e eu consegui quebrar esse mal. E engraçado que foi a oração mais assim, a oração que eu tive resposta de Deus em menos tempo na minha vida. E eu vou contar esse testemunho aqui. Eu acabei de orar e em 5 minutos minha esposa começou a orar e Deus tomou ela numa unção muito forte dentro de casa, usou a boca dela e começou a falar comigo coisas que ele já tinha me falado antes e respondendo aquilo que eu tinha acabado de orar. Então, por que eu estou dando esse conselho para você? Eu insisti, eu busquei de madrugada, eu orava, muitas vezes eu colocava o joelho no chão, Senhor, não estou conseguindo, não tenho conteúdo, não sei o que falar. Até que chegou o dia que aqui nesse mesmo quarto eu orando, eu orei e a minha esposa começou a orar e dentro de 5 minutos Deus respondeu para mim aquilo que eu tinha acabado de orar. E eu me levantei daquele momento espiritual que eu estava. É por isso que eu dei esse conselho aqui para vocês, ó, conversar com Deus, busca na igreja, leitura bíblica, busca através de vídeo, de live, pregação, televisão, etc. Insistência na oração, entendeu? Porque é assim que você consegue sair desse estágio espiritual. Agora, uma palavra para os que olham os erros da igreja e esquece da sua própria salvação. Olha só como é que agora vamos virar o tema aqui desse vídeo. Eu vou ler aqui para vocês e vocês prestem atenção. Embora a santificação e perfeição sejam nossos alvos, ainda erramos. Deus faz tudo para nos ajudar nas batalhas contra a tentação. Romanos 8, 31, 39. Aqui está falando sobre o pecado da igreja, sobre a fragilidade do ser humano. Isso é normal. Foi o que eu acabei de falar ali, que embora as pessoas pequem, isso é algo normal. Não deveria ser algo normal, mas acontece, aliás. Bom, e sempre oferece uma saída das ciladas do adversário. 1 Coríntios 10, 13. Mesmo assim, falhamos. O apóstolo João escreveu aos cristãos quando disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1, 8. Então, o que acontece? O que eu acabei de explicar sobre a igreja aqui eu estou pegando uma referência bíblica, onde demonstra que o homem ele é falho.
A igreja, ela pode errar, ela não deve errar, mas ela está sujeita a falhas. Então, para você que olha para a igreja e fala, não vou para essa igreja porque tá cheio de erro, olha lá fulano no altar lá, que não sei o quê. Você convida uma pessoa para a igreja, a pessoa está sempre apontando os erros da igreja, mas nunca vai para a igreja. Entendeu? Deixa eu falar uma coisa pro meu irmão. Você fala que não vai para a igreja porque o pastor é ladrão, porque o pastor ele tem o melhor carro da igreja, porque tem pecado no altar, porque o irmão A, o irmão B tá cheio de pecado. Então você não quer participar de uma igreja assim. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vai achar a igreja perfeita nenhuma, em lugar nenhum. Você vai achar a igreja perfeita. Então, enquanto você está olhando o erro do pastor, o erro do irmão A, o erro do irmão B, você está ficando para trás. Sabe por quê? Porque vai chegar um grande dia onde nosso juiz, nosso Jesus Cristo, que será o nosso juiz, ele vai julgar segundo as suas obras. Entendeu? Enquanto você só olha o erro dos outros, não tira o argueiro do teu olho, a trave do teu olho e só acusa, só sabe acusar a igreja, mas nunca busca pela tua própria salvação, quem está prejudicado é você. Sabe por quê? Sabe por quê? Ó, a Bíblia nos fala que o ser humano ele foi criado com livre-arbítrio. Até os anjos foi criado com livre-arbítrio. E é um tema de uma pregação que eu também vou fazer. Anjos foi criado com livre-arbítrio. Foi por isso que Lúcifer se virou contra Deus, porque ele tinha um livre-arbítrio. Da mesma forma, você também foi criado com livre-arbítrio. Você não é obrigado a aceitar Cristo como Salvador ou voltar para a presença de Deus. Você não é obrigado. Você quer viver na porta de um bar enchendo tua cara de cachaça? Você pode. Você quer fumar? Você pode. Você quer viver na vida de prostituição? Você pode. Você quer matar? Você pode. Entendeu? Você quer enganar as pessoas? Você pode. Você tem um livre-arbítrio para isso. Mas uma coisa você não vai poder fazer na tua vida. Só uma coisa você não vai poder fazer. Você pode fazer o que você quiser na tua vida. Mas uma coisa você pode fazer. Da maneira que você quer viver, nas portas do céu você não vai entrar. Na presença de Deus você não vai estar vivendo do jeito que você quer viver. Então você julga a casa de Deus, você julga quem está ali, que são falhos, são pessoas doentes, assim como vocês estão procurando por um conserto. E por esse motivo você não procura Deus, porque você só sabe acusar, você só sabe ver os erros da igreja. Entendeu? Só que da maneira que você quer viver, você não vai entrar na casa de Deus. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas uma coisa você não pode. Na presença de Deus, você não pode estar desse jeito. Entendeu? Então vai chegar um grande dia onde você vai ver o nosso juiz, nosso Jesus, ele julgar segundo as suas obras. Então quem está na direita serão aqueles que vão estar condenados. Quem está na esquerda, aliás, quem está na direita é aqueles que estão salvos. E quem está na esquerda é aqueles que estão condenados. Então você vai ouvir Jesus falar assim, vou dar nomes fictícios aqui, o Robson, direita, João, esquerda, o fulano, direita, o cicrano, esquerda, entendeu? Aí você que sabe julgar a igreja, que gosta de julgar o pastor, dizer que a mulher mais bonita da igreja é a mulher do pastor, dizer que o carro mais bonito é o carro do pastor, entendeu? Aí você... Desculpa aí, a minha pequena invadiu o quarto aqui. Então, você pode fazer tudo aquilo que você quiser, o que te dá prazer na vida. Mas, na presença de Deus, você não vai ficar desse jeito. Então, como eu estava falando, Jesus ele vai julgar segundo as suas obras. Você vai ter uma multidão na esquerda e uma multidão na direita. Essa multidão da esquerda estão condenados. A multidão da direita é os que estão salvos. Aí você que está na esquerda vai falar assim, peraí Jesus, tem alguma coisa de errado aqui. E Jesus vai falar, o que está de errado? Eu estou na esquerda, não estou? Sim, você está na esquerda. Porque você não buscou a minha presença. Você quis viver na prostituição. Você quis viver no adultério. Viver na bebedice. Você está condenado por isso. Não, mas tem uma coisa de errado aqui. Eu estou condenado porque eu estou na esquerda. Mas aquele pastor ali, ó, ele é ladrão. Eu não fui para a igreja dele porque ele só vivia roubando na igreja. Entendeu? Por que então que ele não está condenado e eu estou?
Aquele diácono lá, ó, ele falava que matava, que acontecia, que fazia isso e aquilo. Aquela obreira lá, aquele obreiro, ó, vivia na prostituição. Eles estão tudo na direita salvo. É justo eu estar na esquerda condenado? Aí Jesus ia falar assim para você, meu querido, o negócio é o seguinte, enquanto você estava olhando os erros dos meus servos da igreja, enquanto você estava olhando que o pastor estava roubando, e que a minha irmãzinha estava no adultério, e que o outro estava matando e fazendo isso e aquilo, eles se arrependeram de tudo que eles faziam, do pecado que eles cometiam, e se arrependeram de coração, e por isso que eles estão salvos. É por isso que eles estão na direita. Já você, enquanto você estava vendo os erros da igreja, os erros dos pastores, o que eles faziam, deixavam de fazer, você está condenado porque você esqueceu de olhar pela tua própria vida, de buscar pela tua própria vida. Enquanto eles se arrependeram. Aí você vai fazer o quê? Então o que acontece hoje, meu irmão, minha irmã, na igreja, é que a igreja não é um lugar onde você vai encontrar tudo perfeito. A igreja é um lugar de erros também. O ser humano, ele é um pecador, ele veio do pecado. Ele está sujeito ao erro. Ele não pode errar. A palavra de Deus diz que o cristão ele tem que andar no conserto, na presença de Deus. Mas por ele ser falho, ele busca o conserto, ele busca pelo seu próprio conserto, ele se arrepende e Deus perdoa. Mas enquanto você estiver olhando para aquilo que acontece na igreja e não busca pela tua própria salvação, vai chegar um dia que aqueles que você via pecando dentro da igreja vão estar salvos e você vai estar condenado. E o que você vai fazer? Então, quando eu disse para você não julgue esse vídeo até você ver todo o conteúdo, é por isso. Porque aqui dentro eu estou colocando o que acontece dentro das igrejas, tudo que eu já vi, mas eu também estou colocando o lado onde tem aqueles membros sérios, aquelas pessoas que buscam pela presença de Deus e não encontram, e tem aqueles membros que estão na igreja de brincadeira, somente para arrumar namoradinha bonitinha aqui e ali, entendeu? Dando um mau exemplo de cristão. Mas, por outro lado, a igreja, por ela ser um lugar onde as pessoas vão procurar uma ajuda espiritual, é porque essas pessoas estão doentes. E leva-se um tempo até essas pessoas se consertarem definitivamente, até ter um encontro verdadeiro com Deus. Então, enquanto você fica procurando erros dentro da igreja, você está esquecendo da sua salvação, meu querido. Vamos parar de olhar os erros dos outros e vamos procurar consertar os nossos próprios erros para que a igreja seja perfeita. Entendeu? Eu vou ler aqui um texto onde ele narra direitinho tudo que eu falei. Tudo que eu falei aqui, entendeu? Para terminar o vídeo. Olha o que diz aqui, ó. A igreja do Senhor é composta de pessoas chamadas para deixar o pecado e sair definitivamente do império das trevas. Colossenses 1,13. O desejo de todo discípulo deve ser de manter a santificação, a separação da iniquidade, para imitar e honrar o Mestre que resgatou as pessoas que fazem parte da igreja de Deus, foram chamadas para ser santos. 1 Coríntios 1 e 2. O Senhor que nos chamou disse: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Embora a santificação e perfeição sejam nossos alvos, ainda erramos. Deus faz tudo para nos ajudar nas batalhas contra a tentação. Romanos 8, 31 a 39. E sempre oferece uma saída das ciladas do adversário. 1 Coríntios 10, 13. Mesmo assim, falhamos. O apóstolo João escreveu aos cristãos, quando disse: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. 1 João 1,8. Sabemos que não somos perfeitos. Eu faço coisas que não devo e deixo de fazer coisas que devo. Sei que os meus irmãos também erram. Reconhecendo esses fatos tristes, entendemos que há pecado na igreja. Ao invés de nos conformar à realidade lamentável de pecado na igreja, devemos buscar e seguir as instruções bíblicas
para purificá-la. Segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Hebreus 12, 14. Uma igreja que respeita a vontade de Deus não pode se entregar à impureza. Deve agir agressivamente para ser pura e livre do pecado. Como o que os fiéis devem fazer. Entendeu? A santidade começa comigo. Um rebanho não está totalmente limpo se tiver uma ovelha suja. Se eu tiver pecado na minha vida, a igreja da qual faço parte será manchada. Olha só. O primeiro passo no caminho à pureza da igreja é corrigir os pecados nas nossas próprias vidas. É muito mais fácil criticar os outros do que limpar a nossa própria casa. Quantas vezes ficamos olhando pela janela para ver as falhas dos outros, quando precisamos olhar no espelho e enxergar os nossos próprios erros? Jesus perguntou: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus 7, 3 a 5. Então, meu irmão, a palavra que eu quero dizer para você, no geral, é essa. É que a igreja não é um lugar perfeito. Então, enquanto você estiver julgando o que acontece na igreja, você está perdendo a sua salvação. Abrace essa palavra. Eu procurei ser o mais breve possível, mas é um assunto amplo, entendeu? Não deu, entendeu? Mas eu peço para que vocês possam interpretar da melhor maneira possível tudo que eu disse aqui e não me julgar pelo que eu disse, porque o que eu fiz aqui não foi julgar a igreja A e a igreja B. É expor aquilo que eu já vivi, aquilo pelo que eu já passei e o que eu entendo do que é uma igreja hoje em dia. Fica na paz do Senhor, graça e paz, que Deus te abençoe.